Olá, vamos começar mais um de nossos webinars. Hoje falando sobre as configurações de autorização de preço. Algumas das configurações que eu tenho, e pelo menos assim, na minha opinião, a primeira que você vai precisar adicionar o parâmetro de autorização. Então você pode entrar aqui nos seus parâmetros do sistema e pesquisar por autorização ali, né? E verificar o parâmetro que você vai adicionar ou então o parâmetro que você vai ativar para começar esse processo. Então, autorização de preço utilizado no portal executivo. O nome completo dele aqui, Start Serviço Autorização de Preço. Então, esse daqui é o parâmetro que você precisa ativar para começar a utilizar esse processo de autorização. Outro parâmetro que eu preciso, não parâmetro, mas sim configuração que eu preciso alterar, é lá no cadastro dos usuários, né? O cadastro dos usuários você pode fazer, você deverá adicionar ali uma opção específica para que eles possam utilizar esse processo. Você pode colocar no perfil, né, para poder aplicar a todos, ou, né, como eu aconselho, é você fazer a alteração primeiro no seu usuário de teste e depois aplica isso no perfil. Vou adicionar aqui no meu usuário esses parâmetros. Lembrando que hoje eu vou estar mostrando somente configurações, ok? Se você quer ver lá a usabilidade, existe na descrição desse vídeo um link para que você possa assistir o vídeo de usabilidade de autorização de preço. Aqui em permissões eu vou entrar na aba aqui clientes, carteira de clientes e lá no final, numa das últimas autorizações, configurações eu tenho aqui, ó. Opa, passei demais. Vamos voltar mais devagar ali. Ok. Permitir solicitação de autorização de preço no aplicativo. Então, marcando essa opção e salvando, você vai poder utilizar aquela primeira forma de trabalhar a autorização de preço, que é quando o seu representante ele quer dar desconto maior do que o permitido, maior do que você tenha cadastrado políticas lá na rotina 561 do RP Wintor. Aí ele quer dar 21% de desconto, sendo que o pedido só aceita 20%. E isso, quando eu digo os 20%, é mesmo utilizando a conta corrente dele, tá? O máximo, até mesmo utilizando a conta corrente, existe um teto. E aí ele quer ultrapassar esse teto. E ele não pode perder essa negociação, porque às vezes é um pedido muito grande, ele precisa dar esses 21% de desconto. Então, utilizando a autorização de preço, ele vai conseguir colocar o 21% de desconto e esse pedido vai ser enviado, né, na hora de sincronizar. Em vez de ir para o Wintor, ele vai para o supervisor dele aprovar esse pedido, decidir se ele vai ou não vai entrar no sistema. Mas eu já falei mais sobre isso, então não vou aprofundar nesse assunto, porque eu já falei sobre isso no link que eu já comentei, que está na descrição desse vídeo. E existe uma outra forma de eu trabalhar com a autorização de preço, que é trabalhar com a autorização de preço por margem de lucratividade. Essa forma de trabalhar com a autorização, ela já se baseia na lucratividade geral que aquele pedido está me dando. Se o pedido está me dando uma lucratividade muito boa, às vezes eu não preciso que eu tenha que disponibilizar um supervisor para autorizar esse pedido, porque a lucratividade dele já está tão boa, para que eu vou depender ali de uma segunda pessoa para definir se ele vai precisar ser rejeitado ou se ele vai ser autorizado? Não, com certeza esse pedido vai ser autorizado. Então cria uma faixa ali de margem de lucratividade ruim, média e boa, onde a boa vai entrar direto para o Wintor, a média vai passar pelo fluxo de aprovação e a ruim, o representante não vai nem mesmo conseguir salvar o pedido. Quer saber como é essas telas para o representante? Assiste o outro vídeo lá, eu estou mostrando tudo isso. Bom, concluí essas configurações aqui, salvei. Agora o representante já trabalha com a autorização. Entretanto, se eu trabalho com a margem de lucratividade, eu preciso criar essa margem. E você vai ter que utilizar a ferramenta Portal Executivo. Na ferramenta Portal Executivo existe esse detalhe, que a autorização de preço, até bom eu lembrar que ela só funciona se você tiver o Portal Executivo. Se você quer trabalhar com esse processo sem um Portal Executivo, não vai ser possível. É ele que vai dar ao teu supervisor essa possibilidade de autorizar os preços. Então, aqui, ó, entrando na aba administração, a minha última opção é essa daqui, atualmente, eu cadastro de autorização por margem de lucratividade. Vou entrar aqui na opção.
Eu já tenho algumas margens criadas aqui, mas nós vamos criar uma nova, vamos criar uma do zero. Eu já tenho da filial 1 geral, que eu vou comentar daqui a pouco, e da filial 2. Eu vou criar uma nova configuração aqui. Vou criar da filial 3. Né? Eu acredito que eu tenho uma filial 3 aqui na minha base de teste. Filial 3, confirmar. Ok, eu poderia estar utilizando outros filtros também para poder definir essa margem de lucratividade que eu vou colocar aqui agora. Eu posso colocar por região, por praça, por cliente, então você vê qual forma fica melhor para você. Então você tem várias formas de trabalhar o filtro. E existe essa opção aqui para aplicar essas configurações de faixas que você colocou aqui em todas as filiais, regiões, praças e clientes. Né? Por que essa flag? O que ela vai fazer? Basicamente é o seguinte, quando você criar essa faixa aqui, essa configuração geral, ele vai criar uma nova configuração lá atrás, né? na parte lá que a gente acabou de vir, ele cria essa configuração geral, que ela basicamente está dizendo o seguinte: essa é a configuração padrão de margem de lucratividade que você tem. Porém, como você tem uma específica para a filial 1, então todo pedido que for de filial 1, em vez de utilizar essa configuração geral, vai utilizar essa que você criou para a filial 1. Mas pedidos que não forem nem da filial 1 e nem da filial 2, então vão estar utilizando essa configuração geral aqui. Vamos entrar novamente lá para criar um novo, que agora eu vou criar da filial 3, né, como a gente pôde comentar. E aqui eu vou criar uma faixa, definir uma faixa de valores. Para mim, se o meu representante estiver digitando um pedido e baseado nos descontos, acréscimos, em tudo que ele colocou nesse pedido, a margem de lucratividade ficar menos 100, ou seja, muito ruim, e até, deixa eu pensar aqui, 4% de desconto, é uma margem de lucratividade tão baixa, mas tão baixa que não vale nem a pena eu pegar esse pedido aqui. Então eu vou negar esse pedido, não vou deixar nem que o representante salve esse pedido. Se ele clicar lá na opção salvar pedido, o sistema já vai barrar ele falando: ó, meu amigo, não salva não, você tem que voltar nesse pedido, altera preço, tira desconto daí, pega um produto que você colocou mais caro e coloca mais quantidade dele, mas nessa lucratividade aqui você não pode salvar. A outra faixa que eu vou definir que a partir de 4 e até 38% ou 39%, eu digo que é uma lucratividade média. É uma lucratividade que ela vai ficar em dúvida ainda se eu vou deixar que esse pedido entre na minha empresa ou eu também vou rejeitar ele. Então, basicamente, aqui eu estou dizendo que entre 4 e 39 eu vou colocar para que o supervisor decida se vai ser aprovado ou não. E no final, entre 39,01 até 100%, vamos colocar assim, eu estou dizendo que esse pedido está com uma lucratividade tão boa, mas tão boa que é desnecessário o supervisor precisar ver se ele vai aprovar ou vai rejeitar, porque com certeza ele vai aprovar. Então não quero mais estar enviando isso para o supervisor, quero que isso já seja enviado direto para o meu RP e ele já seja salvo lá, e se você já conhece um pouco o RP, que ele já caia na rotina 336. E aí eu salvo aqui. O sistema já criou minha nova faixa, então dependendo da filial que eu selecionar, ele vai utilizar faixas diferentes. E se eu não selecionar nenhuma dessas 3 filiais, ele vai utilizar essa configuração padrão no meio aqui. E ainda existe um detalhe bem importante aqui, é porque dependendo da forma que você trabalha com faixa de lucratividade que você talvez conhecia antes, e a autorização de preço, como você já conhecia antes, ou autorização de preço por margem de lucratividade, quando o seu supervisor vai autorizar o pedido, ele tem 2 formas de autorizar esse pedido. Né? Não, desculpa, 2 formas de autorizar o pedido, não. Ele tem 2 opções aqui para visualizar, para que ele fique claro para ele que esse pedido está vindo para o sistema por conta de um desconto dado adicional, ou ele está vindo aqui para ele aprovar por conta de uma lucratividade do pedido que não ficou legal. Então ele me traz essa informação para poder ficar claro para mim
qual tipo de autorização eu estou tendo que trabalhar nesse pedido. E aí, se eu assim desejar, eu vou poder conseguir ter vamos dizer assim, um controle melhor e até mesmo uma visualização melhor disso daqui. Um detalhe é que existe ainda a possibilidade de um pedido vir com autorização por desconto e por lucratividade. Então ele tem os dois casos dentro de um único pedido. Por quê? Porque esse pedido teve uma lucratividade média, né, naquela faixa que a gente definiu, e dentro desse mesmo pedido teve um produto que foi adicionado com preço acima do permitido. E no final, o seu supervisor, basta ele clicar aqui da mesma forma que ele sempre trabalhou, clicou ali naquela exclamação, para poder definir se ele vai aceitar ou rejeitar o pedido. Lembrando que ele ainda tem atualmente essa opção de debitar ou não da conta corrente do RCA, aquele desconto que o RCA deu a mais, tá bom? Mas ainda um detalhe também que eu considero que você não pode deixar passar, que é a questão da configuração de que quanto de lucratividade ou quanto de autorização de desconto o seu supervisor vai poder dar nesse pedido. Então essa configuração você vai definir ela no usuário do supervisor, aqui dentro do próprio portal executivo, né? Então abro novamente ali a aba administração, venho em cadastro de usuário e dentro de cadastro de usuário eu edito meu usuário e faço essa configuração. Vamos lá, editando meu usuário aqui. Lembrando que o supervisor também você pode criar um perfil aí para poder facilitar as configurações para você. Eu tenho aqui o meu usuário, vou entrar aqui em configurações e vou definir as duas faixas, né? A faixa de desconto permitido, né, pelo preço, então ele vai poder no máximo pedidos que foram dados 30% de desconto, e por margem de lucratividade ele vai conseguir autorizar somente pedidos que tiveram pelo menos 5% de lucratividade, né? 5 ou mais, e aqui nesse caso 30 ou menos, tá? Então é isso, gente, esse foi o webinar falando sobre as configurações de autorização de preço por margem de lucratividade. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.